do recurso à Comissão de Constituição e Justiça. Ele já foi encaminhado por e-mail e a gente vai fazer o protocolo também físico dessa defesa. É uma defesa completa que trata de todos os elementos, tanto os elementos procedimentais quanto os elementos de conteúdo, porque a gente considera, em diálogo com os nossos advogados, com parlamentares das mais variadas forças políticas e principalmente com a mobilização que se consolidou popular nas mais diversas regiões, em defesa de uma alteração da decisão do Conselho de Ética, a gente considera que é sim plenamente possível que isso aconteça na Comissão de Constituição. Agora, dos elementos que estão ali colocados, o relator, que for designado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vai ter a oportunidade de avaliar um por um. Ele não tem que acolher a todos os elementos, mas acolhido elementos que são fundamentais, demonstrando que se trata de uma inconstitucionalidade, de uma perseguição política, ele pode reverter aquilo que foi a decisão injusta do Conselho de Ética. Vocês vão perceber depois, tendo acesso à peça, que ali estão os mais variados elementos. Tem uma análise atacando ponto por ponto do que foi essa decisão nesse processo que está completando o período de 1 ano. Eu me arrisco e ouso a dizer que de todos os argumentos que estão ali colocados, o que eu mais tenho ouvido de parlamentares das mais variadas vertentes e linhas de orientação política tem um argumento que, na minha avaliação, pesa sobre essa avaliação que vai ser feita pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a proporcionalidade e o que pode servir como um precedente perigoso se você faz com que um parlamentar, um deputado, tenha a sua voz calada pela maioria de ocasião. Esse precedente faz com que, repito, acabou de acontecer aqui hoje, parlamentares das mais diferentes orientações políticas se manifestem dizendo: meu voto, a minha posição é contrária. A posição é contrária. Exatamente porque existe um precedente que não pode ser naturalizado, calando uma posição e uma linha de orientação política que seja, repito, divergente da maioria de ocasião. Então eu queria agradecer a todos os deputados dos mais variados partidos que estão com a gente aqui nesse momento, que estão junto com a gente, que manifestaram a sua solidariedade. Quero agradecer também àqueles que não estão aqui, mas que já manifestaram também a sua solidariedade e a sua posição política contra a aprovação dessa cassação, dizendo de maneira consistente e repetitiva: é desproporcional, e essa desproporcionalidade traz um precedente que nós não podemos aceitar. Eu não posso ser cassado do mandato com um conjunto de pautas que o mandato representa e com um conjunto de forças políticas que estão acompanhando essa atuação não de hoje, por ter reagido a uma provocação de um sujeito que por 7 vezes foi ao meu encontro, fazendo todo tipo de ataque
e que da última vez, dentro do espaço da Câmara dos Deputados, desferiu as ofensas, os ataques que vocês viram em relação à minha mãe, que já estava com Alzheimer avançado e que veio a falecer poucos dias depois. Caçar um mandato parlamentar porque reage a isso, ou porque sustenta publicamente as suas posições políticas sobre os mais variados temas, posições políticas essas que são a minha obrigação, não pode ser considerado algo razoável. Então, protocolamos hoje o nosso recurso à CCJ, temos esperança de que esse processo não precise ser judicializado, com uma alteração que possa ser feita diretamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a nossa expectativa e esse momento só é possível hoje porque houve uma ampla solidariedade que teve presente nos mais variados movimentos, organizações políticas e que fizeram, inclusive, com que a gente pudesse reverter esse cenário que se anunciava num primeiro momento como uma tentativa de cassação sumária. A gente vai agora protocolar também fisicamente a nossa peça de recurso à Comissão de Constituição e Justiça. O cenário da Comissão de Constituição e Justiça, eu estou à disposição, eu quero dialogar com cada um dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça que estejam aptos e com os ouvidos abertos para escutar os nossos argumentos da defesa. Hoje, eu, deputado Chico, e depois a Comissão Justiça e Paz, junto com Fernanda e Sâmia, da CNBB, com mais de 500 organizações e entidades, estiveram pessoalmente com o presidente da CCJ. Essa matéria não pode ser tratada com pressa e com correria na CCJ. Tem que ter tempo suficiente para que os argumentos se apresentem. E, nesse sentido, o indicativo de que não seria colocada de imediato no plenário, como foi indicado pelo presidente da Câmara, foi uma sinalização importante, porque o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao conjunto de princípios constitucionais foram desrespeitados de maneira brutal no Conselho de Ética. Mas ainda há tempo de reverter aquilo que aconteceu para que a gente possa ter uma posição que venha a ser justa. Muitíssimo obrigado a cada um e a cada uma de vocês e nós vamos nos dirigir agora para fazer o protocolo físico do recurso à Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Glauber fica! 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 Agora fazer o protocolo. Primeiro protocolizar Então, o gente, horário. nós vamos agora fazer o protocolo. Evidentemente, se tiver perguntas e questionamentos depois do protocolo, eu vou responder. E os demais parlamentares que estão aqui nos acompanhando também. Tem alguém que possa nos orientar? Alô?